Olá, pessoal, de volta aí com o Semicast. E aí, Ricardo, tudo bom? Tudo em paz, Carlinhos. Tudo tranquilo? Tudo bem. Ricardo, estamos chegando a quase um ano já de governo Lula. Não? Acho que outubro já. Em dezembro a gente completa um ano. Há um ano atrás a gente estava indo votar. Você se lembra desse momento? Um ano atrás a gente estava indo votar. Com prazer. Então, desde o começo, desde o primeiro dia, a gente conversa sobre essa relação do Executivo com o Congresso. Basicamente de Lula com o Centrão. Né? Só lembrando que o Centrão não é o centro ideológico, é o centro fisiológico. Né? E aí, o questionamento que eu trago para você é o seguinte: que o Centrão ia participar do governo, isso parece óbvio. Que o Centrão ia ter um naco lá, óbvio, porque precisa ter essa relação para votar, que eu não gosto dessa relação, mas é uma relação que existe. Realpolitik. Mas você não acha que o Lula abriu a porteira demais? Ele abriu mão de algumas partes que ele não podia abrir do governo. E aí, em cima disso também, eu queria fazer um questionamento. Você não acha que certas bandeiras que o Lula sempre teve vão ser muito difíceis de ser implementadas por conta dessa relação e por conta do Congresso? Olha só, é um pacote pesado esse, né? Eu acho que o próprio Lula não tinha dimensão do que tinha pela frente em relação ao Congresso Nacional. Esse é um Congresso Nacional que não é apenas conservador, é conservador também, mas é muito fisiológico, truculento. Muitas vezes a gente tem visto hoje coisas que, enfim, não estávamos acostumados. E o Lula vinha preparado para uma coisa que foi o governo, quando ele assumiu em 2002, ele tem uma capacidade sedutora fantástica que não funciona com essa turma. Né? Você tinha, nos primeiros governos do Lula, o Zé Disseu, que era um personagem odiado, né, pela direita, mas era um sujeito assim, genial, né, do ponto de vista da articulação política, e foi fundamental. Tinha um cara na economia, o Henrique Meirelles ali, que era um cara que, enfim, era né, respeitado pelo mercado. Do mercado financeiro e tal. E ele pôde construir políticas novas e econômicas, né, na área social e econômica, que agora não vai ter espaço para isso. Salário mínimo. A valorização do salário mínimo, volto a repetir, eu lembro que dizia-se no governo Fernando Henrique, quando o salário mínimo chegasse a $100, o país quebrava. Não quebrou. Pelo contrário, veja hoje quanto representa. Só que isso também mobilizou a população naquele momento. Não mobiliza mais. Não? Você não tem hoje um movimento sindical forte, movimento estudantil tampouco, movimento social de forma geral, as comunidades eclesiais de base, os próprios movimentos na academia, né, na universidade, foram enfraquecendo e ficaram hoje muito restritos a essa história das políticas, as bandeiras identitárias, que tem sua importância, sim, mas elas não são sempre vai ter importância. Sim, tá? sim. E cada um sabe onde aperta o próprio calo. Mas precisa tomar na mão bandeiras que são universais, de combate à pobreza, à desigualdade, que vai ficando difícil para o governo Lula em função desse cenário. Sem o apoio das ruas, cadê as ruas? Quem tem capacidade hoje de mobilização é o pessoal que defende as bandeiras identitárias. É verdade. Né? Você não tem movimento sindical, cadê? Ou a extrema-direita. Vou lhe fazer uma pergunta. A extrema-direita, por outros caminhos e por Isso. questões assim, enfim, essas bandeiras, né, de comportamento, etc. Vou lhe fazer uma pergunta. Pois não. Quem é o presidente da CUT? Vocês dois. Alguém sabe quem é o presidente da CUT? Não sei. Ninguém sabe. O presidente da CUT era uma autoridade no Brasil, pela importância que tinha a CUT. Ninguém sabe mais quem é o presidente da CUT, da CGT. Não tem mais. Eu sei quem é o da Força. O Eterno. Pois é. Eterno Paulinho ele criou para ele, né? Junto com Solidariedade. Pois bem, como não tem essa mobilização hoje dos trabalhadores, porque não tem, o cenário mudou muito, o emprego mudou muito, o trabalho mudou muito, as relações de trabalho. Tudo isso dificulta para um cara como o Lula. O Lula, você não pode esquecer nunca, né? O Lula vem da fábrica.
era um operário extremamente combativo, sindicalista, com bandeiras econômicas, fundamentalmente, né? O Lula se torna uma grande liderança nacional pelas bandeiras econômicas que defendia. O Lula não era um cara politizado, não era socialista, ele era um cara de centro ali, se você considerar que as bandeiras econômicas, elas não são as mais ideológicas. Em qualquer regime, qualquer governo, melhores salários é uma bandeira. Só que agora você não tem uma bandeira para mobilizar os trabalhadores. A dificuldade do governo de passar qualquer coisa no Congresso Nacional é enorme. Tem conseguido graças ao empenho e o desempenho, né, de um cara como o Haddad, que é enorme, né, um sujeito que tem uma capacidade de articulação grande, mas dentro do que é possível. Tem avanços? Tem. Vai ter avanço na economia, sim, mas nenhuma delas é de esquerda. Nenhuma delas, mas são necessárias. Tem governo trabalhando, em todo canto tá chegando. Tem trabalho tomado no governo de Alagoas. São 8 meses de governo, 8 meses de promessas cumpridas. Vê só, o governo de Alagoas prometeu o 13º do CRIA. Prometeu e cumpriu. Prometeu a contratação de novos policiais. Prometeu e cumpriu. Prometeu o programa Correria. Prometeu e cumpriu. Olha a galera comemorando o IPVA 0. O governo prometeu o aumento do Escola 10. Prometeu e cumpriu. E o crédito do trabalhador? Prometeu e cumpriu. O governo de Alagoas prometeu a duplicação de estradas, prometeu novas creches CRIA, prometeu novos CISPs, prometeu escolas em tempo integral. Prometeu e cumpriu. Prometeu e cumpriu. Prometeu e cumpriu. Muito trabalho em apenas 8 meses, né? É coisa que só pega. Olha pra aqui. E vem muito mais por aí, porque aqui o trabalho não para. Governo de Alagoas, 8 meses de trabalho e coração. O grande ganho, já tratamos aqui, acho que no CMCast sobre, acho que 100 dias do governo Lula, o grande ganho do ponto de vista político é que o país respira mais sereno hoje. Você não acorda mais com uma crise por dia. Né? Passamos pelo 7 de setembro tranquilo. Pois o é, 7 de setembro veio, foi uma data como sempre foi, né? Uma data histórica e tal, enfim. Que também não tem o sentido que tem nos Estados Unidos, né? A independência nos Estados Unidos é outra história. Eles são muito apegados àquilo, tem um histórico enorme, né? Nos Estados Unidos. E sempre assim, quando você tem uma independência na base da arma, né? Ou de mortes, né? Que foi americana, foi uma guerra civil, né? O que não é o caso do Brasil, você tem um apego maior a essa data. E agora, as dificuldades do presidente Lula, que não tem como convencer o Centrão que não seja distribuindo cargos e o governo concorda com você. Por exemplo, eu acho tão constrangedor você tirar o ministério da Ana Moser para dar o Fufuca. Foi um momento... Eu acho tão... Você vê o constrangimento do Lula do tamanho que ele fez uma solenidade no gabinete dele, fez uma foto e aqui, né? Ele sabe que aquilo repercute mal e para ele foi muito mal. Fez mal a ele, Lula. Vai ter muito mais dificuldade. Não acho que ele vai conseguir avanços sociais e econômicos, como teve nos primeiros governos, pela própria dificuldade do cenário político e econômico nacional, pela falta de mobilização de trabalhadores, de estudantes, enfim, de forma geral, as forças da sociedade, né, que a gente falava tanto, elas hoje estão muito contidas e o presidente como Lula, que vem da área popular, ele precisa disso. E não tem. Eu imagino que ele deve estar pensando, onde é que eu me meti? Talvez ele tenha avaliado mal, porque eu consegui no primeiro governo convencer e arrastar a população. Agora não vai conseguir. Vai ter que governar assim. Eu acho que alguns avanços que de fato acontecem, outros não. Você vê essa história da tributação de ricos, né? De lucro, não consegue, não passa de jeito nenhum. Não. E tem aquele detalhe que a gente sabe. Os primeiros 100 dias do governo, um governo é muito mais poderoso. Exatamente. Depois vai passando esse tempo, aí vai se ambientando, vai sedimentando, né? E a correlação de forças vai parecendo, e parece sim, desfavorável. O que conseguir agora vai ser lucro. Não é um pessimismo, não, repito. Acho que eu ia perguntar isso, não é uma visão pessimista. Avançou-se, não, é uma visão crítica. É crítica, não posso imaginar
a não ser que tivesse assim, um estouro da economia brasileira, não tem um cenário mundial para isso hoje, né? Mas não tenha dúvida nenhuma que aqueles avanços e a forma como o Lula saiu do governo, com 82% de aprovação, não vai conseguir mais. Os tempos são outros, o Congresso é outro, e o Congresso é ruim pra caramba. O que me surpreende é como o Centrão vai avançando. Ele agora vai conseguir a Caixa Econômica, que a Caixa Econômica está na mão de uma petista histórica. O Lula tem uma relação da Caixa com a Caixa dos Sindicatos Bancários. Já é favas contadas que a Caixa vai para a mão do Centrão. Depois o Centrão começa a avançar sobre a Petrobras. E aí ele vai... Quando é que ele vai parar de avançar? Quando chegar no cada minuto, porque eu vou tomar um curso a cada minuto. Não, cada minuto não. Mas quando é que o Centrão vai parar de avançar? Assim, eu fico imaginando aquela analogia do mundo chegando. E também, e aí é uma provocação minha, a militância petista acredita que tudo de ruim que acontece tudo tem de conversa, de rede social. Apaixonados. Aquela coisa de ir para rua, tudo de ruim que acontece é o Congresso. Tudo de ruim que acontece é o Congresso. O Congresso é ruim e, assim, os nomes, quais são os grandes nomes do governo, né? Na minha opinião, são o Haddad e o Flávio Dino. E a Marina, né? A Marina, que também não é adorada pelos petistas, né? Não, mas a gente está chegando num ponto... Ela é extremamente importante para fora. Para fora, né? Para o exterior, né? Isso. Porque ela é uma personalidade internacional. Isso. Mas vai chegar um ponto onde tem um interesse ali da margem equatorial e tem a Marina. Quer dizer, eu prevejo vários pontos onde um avanço do Centrão vai corroer essas bandeiras históricas. Vamos lá, né? Você tem alguns ministros, eles não ganharam tanta mídia ainda de projeção, mas na saúde e a educação são dois ministros com potencial muito bons. Sim. Muito bons mesmo, muito bons. Eu gosto muito deles. E é isso, assim, você vê que o Lula conseguiu até agora manter as pastas fundamentais, mas também essas pastas fundamentais, como acontece na democracia, vão depender muito do Congresso. E o Congresso ali não tem jeito, né? É uma mão suja a outra. Eu brinquei com você se eu estava sendo pessimista, mas eu sou pessimista. Eu sou bem pessimista. Agora sim. Eu quero crer que essa avaliação minha, essa expectativa, seja realista e não pessimista. Eu sou... Assim, estou aliviado, isso é uma confissão, estou aliviado mas bem pessimista pela possibilidade dos avanços. Eu corroboro com o que você falou. Como diria o Fleme, né, que é flamenguista com você, fique tite não. Fique tite não, né? Hoje, dia que a gente está gravando, joga Fluminense e Internacional, semifinal da Libertadores. Ricardo tricolor, assim como Chico Buarque, Gilberto Gil e tantos outros. Então, quando vocês Mário Lago também virem essa gravação, vocês já vão saber. Cartola também. Já vão saber se Fluminense tá ou não tá na final da Libertadores. Acho que tá não. Eu acho que sim. A não ser que o sobrenatural de Almeida, como diria nosso Rodrigo, chegasse em campo e fizesse um gol do escanteio ali, batesse a bola de curva, a bola entrasse. Você tem que acreditar gol mais olímpico. Em Diniz e em Cano. Diniz é um ex-treinador do Fluminense, ex-treinador da seleção brasileira. Então, partindo para a dica cultural, Ricardo, eu vou trazer aqui um compromisso que eu tive com um botafoguense, que é o Mário Lima, jornalista, figura que lhe adoro, inclusive mandou um abraço. Gosto demais. Uma pergunta, o Mário dialoga com algum outro botafoguense aqui em Alagoas ou precisa falar com o pessoal do Rio? Não, ele tem um livro, pronto, aí eu vou dizer exatamente isso. Ele tem um livro que vai ser relançado no Rio de Janeiro. E aqui em Alagoas não tem condição dele ser relançado, né? Vai ser relançado um livro sobre o Garrincha. Ele tem um livro sobre o Garrincha e vai ser relançado e ele está com essa missão de esse release chegar ao texto, que é o presidente do Botafogo. Mas aí ele trouxe uma outra situação, porque eu estou tentando divulgar alguns eventos aqui em Alagoas nesse momento. Muito bem. E aí a gente vai ter uma exposição que marca os 90 anos da Tânia Pedrosa. Mãe do Sérgio Moreira. Exatamente. Tânia Pedrosa. Tem uma história, né? Ela teve em Paraty, teve um evento no ano passado. E essa exposição, ela traz de Paraty para cá os quadros que foram expostos lá. Arte Naif, exatamente. E aí vai estar em outubro a exposição naquele complexo do Teatro Deodoro. E aí eu já faço uma ponte.
aquele complexo cultural do Teatro Teodoro fica ao lado do Teatro Teodoro, Ricardo. É um lugar fantástico, um lugar pouco conhecido da população. Sempre com exposições, lançamento de livros e tudo mais. Queria que o pessoal ficasse ligado nas programações que tem naquele centro cultural. Já tem poucos aparelhos, né, culturais, e um deles é aquele de graça. As pessoas podem ir, não se paga nada. Essa é a minha dica, Ricardo. E a sua? Pois é, eu vou dar uma dica aqui de um documentário que eu vi essa semana. É extremamente interessante, 1 hora de documentário, então no Netflix, ou seja, bem acessível, e sobre um tema que eu gosto muito, que é como a circunstância faz o criminoso. Esse documentário, o nome é Homens Comuns, os assassinos do Holocausto. E ele traz ali, na mesma linha de Noite e Neblina, do Alain René. Sim. Né? Um documentário fantástico, maravilhosamente. A forma como ele termina encanta, né? Se você acha que isso aconteceu porque era o povo alemão e porque era aquele tempo, você está equivocado. Pode acontecer a qualquer momento. E a temática trazida pela Hannah Arendt em Eichmann, Jerusalém. Né? Enfim, que o cidadão comum ele pode sim virar um criminoso. Né? Em série, como acontece, eram padeiros, eram lavradores, não eram militantes nazistas que, movidos pela banalidade do mal, que é o conceito da Hannah Arendt, se tornam assassinos na guerra. Eles formam pelotões de fuzilamento. Você imagina um sujeito que nunca matou ninguém e num dia matar 150 pessoas. E aconteceu, e assim, ninguém ficou louco, não. Com um detalhe, eu vou dar um spoilerzinho, mas que eu acho que é interessante, ele mostra que vários comandantes desse pelotão dizem, olha, quem não quiser participar, não participa. Ou seja, quem ficou ali e fez é porque eu queria. E isso é extremamente doloroso. Mas é importante para a gente entender o que é a condição humana. Como diria meu querido, entre aspas, né, Michel de Montaigne, a gente carrega tudo que o ser humano tem, de bom e de ruim. Discernir sobre isso é que é o grande aprendizado da vida. E vale a pena, Homens Comuns, Assassinos do Holocausto. Esse eu vou ver logo. Só não vejo hoje porque eu vou estar vendo Fluminense Internacional. Mas amanhã esse aí vai passar na frente de tudo que eu tenho para ver. Porque esse tema eu também gosto muito. Sou absolutamente fã de tudo. A gente compreende muito o que é o ser humano, né? Enfim, a gente não é capaz disso. Então, sempre ponha um pé no freio. E esses exemplos, né, devem servir para a gente fazer o nosso próprio roteiro, né, de comportamento, né? Enfim, eu sou capaz de fazer isso, então não devo fazer. Ricardo, obrigado. Obrigado. Boa sorte mais tarde. Estarei inclusive... Precisa mais do que sorte. Hã? Precisa mais do que sorte. Mas vocês têm os elementos ali para... Na próxima gravação, pessoal, vocês vão perceber se o Fluminense foi ou não para a final da Libertadores. Um grande abraço, Ricardo. Um abraço.